Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande mulher que faz parte de uma área profissional muito importante nos tempos atuais, a área de regularização de imóveis. E para poder falar com propriedade não só sobre isso, mas principalmente para eternizar o seu maravilhoso enredo de vida, está aqui do meu lado a engenheira civil Meire Moser, que me dá a honra da sua presença e magnitude aqui no podcast Eternizador de Histórias. Meire, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como é gravado, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está nos assistindo. E vai ser um prazer estar aqui conversando com você hoje. Tamo junto, Meire. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. E, Meire, pelo fato de eu ter me formado em jornalismo lá no dia 4 de julho de 2018, subentende-se, e de fato procede a ideia que, desde muito pequeno, muito novo, eu já era uma criança, sempre fui uma criança muito envolvida e sempre acompanhava tudo que passava nos veículos de comunicação. Então, desde pequeno, ali no início dos anos 2000, acompanhava muito televisão, obviamente, ouvia muito rádio, por incrível que pareça. Eu lia muito pelo fato da influência do meu pai. Então, eu era um menino muito vidrado em tudo que passava em todos os veículos de comunicação. Adorava ir em consultório, dentista. Às vezes, a consulta era minha, às vezes era do meu pai, mas eu acompanhava. Sabe quando você chegava e tinha na mesa lá um monte de revista? Eu gostava de ler. E eu não me recordo, nessa época, de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Eu costumo falar que, com uma dose cavalar de verdade, que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje se tornou muito comum a seguinte pergunta: como você está? Ou como está a sua cabeça? E esse tipo de indagação se tornou muito corriqueira em rodas de conversa com amigos, com amigas, com colegas de trabalho e principalmente com familiares. Feito esse preâmbulo, como você está? Como está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Boa. Tô muito tranquila. A terapia tá em dia. Que legal. E eu sinto que eu tô numa melhor fase, foi até frase do meu psicólogo. Sim. Eu tô na minha melhor fase de saúde mental, Que legal. tô tranquila. Tô muito realizada porque eu tô construindo hoje. Já fui muito frustrada principalmente em relação à profissão. Sim. E hoje eu tô caminhando, tô sentindo que tá tudo indo assim conforme eu sonhei. Então, eu falo assim, não tenho nada a reclamar, a cabeça tá super tranquila, tá tudo em paz. Que legal, muito bom ouvir isso, principalmente nesse mundo muito doido, né? Todo mundo estressado, irritado, com tanta coisa na cabeça. Interessante poder ouvir tudo isso que você acabou de falar. Ainda pegando um gancho na questão da saúde mental. Qual foi o maior aprendizado que você teve durante o período da pandemia? Na época da pandemia, eu vou falar assim, não tive grandes abalos, não. Eu sou muito, deixa a vida me levar, a vida leva Sim. eu. Então, eu não tive muito impactos. Na época, o que mais ficou assim foi que eu tinha me formado em dezembro de 2018. E aí, em 2019, eu entrei na pós-graduação. Em 2020, já veio o estouro, né? Então, eu fiquei a Deus dará em questão Sim. de profissão. Eu não trabalhei, fiz um pouco ali, um pouco aqui, mas eu sentia que não tinha mais local pra mim. Sei lá, vou pegar esse diploma e largar, vou caçar outra coisa. Aí essa foi a época assim que eu mais fiquei, mais me abalou. Sim. Não sei se também a culpa foi a pandemia, se também talvez eu que posso ser que não busquei tanto assim. Mas no mais foi isso, não tive grandes impactos com relação a ela, não. Como é que era a Meire Moser nos tempos de Colégio Ebenezer, Santos Dumont e Colégio Imaculada? Foi fundo, hein? Eu sempre fui a que chamava minha mãe lá porque eu conversava demais. Sempre conversei demais, sempre gostava de ser
sempre estar rodeada de pessoas, gostava de participar de tudo. Sempre fui muito comunicativa em relação a isso. Na faculdade que eu não foi tanto, mas na escola eu sempre fui, às vezes, líder de turma. Questão de qualidade de notas. Eu sempre fui a aluna nota 8, 9. Eu nunca me esforcei para ser a 10. Nunca fiz questão. Sim. Só queria ser acima da média, mas não precisava de brilho, não. E foi isso, na época de escola. Eu costumo falar que o tempo de escola, ele é o mais nostálgico. Porque, por exemplo, durante todo o tempo que você esteve inserida nas escolas em que você estudou, você não tinha as responsabilidades da famosa vida adulta. Suas únicas preocupações eram quais? Passar de ano, manter o convívio com as suas amigas e amigos, saber onde seria a próxima resenha do final de semana. Esse tipo de momento, esse tipo de período, ele foi muito gostoso e ao mesmo tempo ele carrega consigo uma nostalgia muito grande. Né? Qual que é o tipo de lembrança, ou melhor dizendo, qual é a lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao Colégio Imaculada, por exemplo, vem na sua cabeça na hora. Realmente, sempre que a gente passa, parece que... Porque a gente viveu uma vida, né, em cada escola. No Imaculada, eu acho que eu estudei lá em torno de uns 7 ou 8 anos. Então, é mais tempo do que muita coisa que já aconteceu na vida. Já passei mais tempo, ainda mais que lá era horário integral, passei mais tempo na escola que talvez em outros lugares. Exato. Eu gostava muito. Eu não sei se eu tenho uma lembrança muito específica, mas eu lembro que eu odiava o uniforme. Nossa, aquele uniforme horroroso, vermelho e azul. Eu lembro todos os meus professores, eu lembro de como cada um era. Eu dormia muito também na aula. Eu era de dormir. Tinha ar-condicionado e ia à tarde que não arrebentava. Mas eu sempre tive lembranças muito boas, mas não lembro uma específica. Mas eu sempre gostei muito da época de escola. Adorava chegar em casa, jogar a mochila em cima do sofá, dormir, acordar só na hora da malhação. Isso era maravilhoso. Nossa, isso era incrível. Saudade. Chegava em casa meio-dia, almoçava, dormia até 5h30, que era a hora de começar a malhação, eu tinha que assistir. Sou dessa época também, concordo com você. Que eu fazia muito isso também. Maravilhoso. Saudade. Aí de tarde ia pra um vôlei, aí depois ia pra uma academia. Era bom não ter nada de responsabilidade. A responsabilidade era ir. Exatamente. Você tocou num tópico muito interessante na sua vida, que eu achei muito legal ouvir isso, que você lembra de todos os seus professores. E é claro que a faculdade também tem muito isso, mas durante o período escolar, os professores marcam a nossa vida de uma forma muito específica e única. Porque já na faculdade, nós já tivemos o período de escola. Então, você está entrando numa nova etapa da sua vida, que é o período universitário, podemos dizer assim. Porém, na escola, é a primeira etapa, de fato, da nossa vida fora da casa dos nossos pais. No sentido de você poder encarar o convívio com pessoas completamente diferentes, com realidades antagônicas da sua. Enfim. Qual que é o professor ou professora da sua vida e por quê? Nossa, isso é difícil. Nossa, Gustavo. Você falou que lembra de todos. Não, eu lembro de todos. Mas cada um tinha um jeitinho. Tinha uns que eu não gostava muito, tinha uns que era chato. Nossa, uma chamação de atenção na gente. Eu gostava... Eu lembro de um professor de Imaculada que tinha, do Sandro, ele era de matemática. Eu gostava muito da didática dele. Era aquela aula que eu não faltava. Gostava de... lembro de um outro professor, que aí eu não vou falar o nome, porque era chato demais. Nossa senhora, se pudesse não ir, não ia. Encheção de saco. Eu lembro do Josué, que foi de História, no Imaculada. Foi maravilhoso. Lembro da Adriana, que foi português, inglês. A Adriana brigava comigo também, porque eu não gostava de fazer inglês, mas eu gostava dela muito como professor de português. Eu lembro eu vou falar assim, que eu acho que eu lembro o nome de todos, assim, lembro de como era a didática de cada um. Mas, assim, sendo professor da minha vida, não sei te dizer se tem um, assim, que
que eu guardo lá dentro do fundo do coração. Desse jeito. Lembro, tem um. Esse eu gostava demais, mas não era da escola, já era um professor de vôlei. Sim. Foi o Pedrão, no SESI. Ele é um, assim, que eu... lá dentro do coraçãozinho, que eu fiz vôlei com ele, acho que dos 10 aos 14, por aí. Ele foi muito, muito especial. A engenharia civil que tu escolheu ou você que escolheu ela pra sua vida? Eu que escolhi. Me despertou o desejo, era muito nova. Meu pai, ele tinha um terreno, aí ele fez umas casas lá, e aí eu acompanhei o processo. Ele ia lá, tal, eu ia também. Aí eu falei assim, gente, que coisa legal, não sei, eu acho que eu tinha uns 8, 7 anos. Sim. 9. E vi ali as casinhas construindo, falei, uma coisa legal. E aí tinha o meu vizinho, que ele era engenheiro civil, foi até ele o responsável pela obra, pelo projeto. E eu falei assim, olha, é isso que ele faz? Quero fazer isso também. Até descobri que o que ele fazia era ser engenheiro civil. Aí eu fiquei com isso na cabeça a vida toda. Sabe quando você foi crescendo com aquilo na cabeça? Nunca me passou na cabeça fazer outro curso. Porque aquilo entrou na minha cabeça. Na faculdade que eu fui parar e pensar assim, gente, será que era isso mesmo que eu queria? Por causa de uma obra ali, umas casinhas, decidi minha vida. Coisa de criança. Aí... Mas assim, só aquela dúvida mesmo que eu acho que bate em aquela insegurança. Será que vai dar certo na faculdade? Mas foi isso. Foi aí que eu escolhi engenharia civil. Em relação à faculdade, é um momento muito importante, talvez um dos mais importantes das nossas vidas, pelo fato de ali ser o início da nossa história como profissional, independentemente da área em que o profissional vá atuar. E você tem um recorte interessante que você mesmo acabou de relatar, que durante um certo período você teve, não sei se dúvida é a palavra correta, mas você ficava ali pensando, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Enfim. A partir de qual momento, a partir de qual aula, a partir de qual período, a partir de qual matéria ensinada por um professor, enfim, veio de fato a certeza que era ali que você devia estar e era aquilo que você queria pro resto da sua vida? Não foi na faculdade, não. Quando começou a me dar dúvida, a dúvida veio ali pro um 7º período, são só 10, né? São 10. Sim. Então, no 7, estão quase chegando no final. Já pensou se eu falar, não é isso que eu quero? Oh, não tem nem essa opção, não. Você tá ficando doido. É isso que você quer, sim. E aí formei, veio a frustração, que logo depois em pandemia. Eu não aproveitei muito a faculdade, questão de estágio. Isso aí eu dou a dica pra todo mundo que estiver assistindo. Se você estiver na faculdade, entra no estágio no primeiro período. E aí eu senti que eu saí muito vazia da faculdade. Aí eu vi... A dúvida veio ali no meio da faculdade, tudo mais. Nossa, eu gostava muito de ir pra academia, gostava dessa parte de nutrição. Falei, nossa, será que a nutrição é legal? Eu vi a galera fazendo odonto. Falei, nossa, se eu fizesse odonto também seria legal. Aí, não é opção. Vão terminar. Se for pra fazer depois, a gente faz depois. Aí terminei, fiquei um pouco ali frustrada. Falei assim, nossa, chato, né? Não... Fiquei aqui, né? Nessa. A Deus dará. Mas aí, quando eu captei ali o primeiro serviço, na verdade, nem foi eu que fui atrás, foi a situação, você é engenheira, você faz, sabe o que você tá fazendo? E fiz, eu falei, gostei disso aqui. Aí eu falei, é isso aqui. Aí fui para uns outros caminhos da engenharia, falei, eu não gostei muito. Aí vim de novo, aí comecei a bater regularização, falei assim, gostei disso aqui. Aí foi que eu decidi. Até porque eu sou formada também, tanto em civil quanto ambiental. E assim que formei, eu fiz pós-graduação em segurança do trabalho. Sim. Fiz algumas perícias na época, gostei muito, achei muito incrível aquilo ali. Só que não caminhei com isso pra frente. A área de ambiental, eu trabalhei um tempo para uma empresa, prestando serviço para outras empresas. Gostei. Ali eu tive um pouco de um amadurecimento muito grande profissional. Porque ali sim que eu me inseri no mercado de trabalho. Não como a Meire engenheira, mas eu estava ali, por trás, né, dos bastidores. Eu via como era lidar com clientes. Eu via como que era fechar um contrato. Aí tudo isso fez muito parte do meu amadurecimento como profissional para eu decidir. Hoje eu sou a Meire, engenheira civil, que trabalha com regularização de imóveis. Por que você acha que se identificou com a parte de regularização de imóveis? Eu senti que era boa nisso. Quando
falei que fui em várias áreas da engenharia, fui para a área ambiental. Gostava. Sim. Eu era uma boa profissional em relação a isso. Fui para a área de obra. Um terror. Pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, isso não é pra mim. Sabe quando você sente assim, eu não sou incrível. Eu não sou incrível nisso aqui. Eu não gosto de ser meia boca. Se for pra ser meia boca, eu prefiro não ser. Aí quando eu fiz a regulação, eu falei, gente, isso aqui eu tô sentindo que eu sou melhor que a maioria. E aí, essa questão de me sentir realizada e que eu posso realizar, dar garantia pro meu cliente que, não, o seu problema eu resolvo, eu falei assim, isso aqui eu gostei. E aí comecei a entrar mais ainda na área de regularização, que a regularização tem várias vertentes, né? Sim. E aí eu vi que muitos profissionais, às vezes, entregavam só um pedaço, só essa parte aqui, essa parte aqui. Eu falei assim, por que eu não posso oferecer tudo pro meu cliente? Pra ele não ter que ficar ligando. Ele falava assim, olha, meu problema é esse. Eu falei assim, então tá, seu problema é esse. Até o final dele, ele vai estar resolvido nas minhas mãos. Sim. Aí foi aí que eu identifiquei que eu gostava mais dessa área. Sobre a regularização de imóveis, qual que é a importância desse tipo de trabalho que você realiza atualmente? E as pessoas têm a exata noção do quão fundamental é o processo de regularização de imóveis? Muita gente tem, muitos não. E aí que mora o perigo, né? Quem não tem muito essa noção, porque se você tem um imóvel irregular, você pode correr diversos riscos, até riscos jurídicos de perder seu imóvel. E pensar assim, às vezes a pessoa só tem ali um patrimôniozinho, uma casinha, e aquela casa ele pode perder. Então, aí, às vezes, a falta de conhecimento é nessas pessoas mesmos. Eu perdi a pergunta. Qual que é a importância da regularização de imóveis e se você, como profissional, percebe que muitas pessoas dão conta da essencial importância desse processo, dessa ação da regularização de imóveis? Cada caso na regularização, ele é um caso único. Então, assim, cada pessoa tem um motivo por querer regularizar. A maioria não quer regularizar. Nossa, meu sonho é ter uma casa regularizada. Poucos têm esse desejo. A maioria tem porque tem algum problema para ser resolvido. Sim. Porque as pessoas deveriam ter esse desejo, sim. Porque por questão de segurança jurídica do seu patrimônio, você tem uma valorização maior por ele. Mas pensa assim, deixa isso pra depois. É caro. Não vou mexer, isso demora e tal. E acaba deixando pra lá. Sim. Hoje aparecem os casos, tipo assim, eu preciso designar cada caso, o nome de cada um. Aí precisa regularizar. Porque ela tem um outro problema. O problema dela é assim, eu não quero não é regularizar o que ela quer. Ela quer colocar a casa, o nome de cada filho. Ela tem esse problema. Sim. Só que a regularização é a solução para ela. É uma casa de imóvel herdado. Não consegue passar pro nome dos novos proprietários se não estiver regularizada. E tem esse problema da herança, que a regularização soluciona. E, eu não tenho documento nenhum. Moro aqui há mais de 20 anos nesse imóvel, nunca tive documento. E aí? Eu quero o documento desse imóvel, porque estão me cobrando, sei lá, os vizinhos estão falando que pode ser parte deles e tudo mais. Ele tem um problema ali com a vizinhança sem documento do imóvel. A solução, a regularização. Ele nunca fala assim, eu preciso regularizar um imóvel. Não vai ser essa frase que eles vão chegar pra mim falar. Eles vão falar assim, Meire, eu quero vender minha casa e o banco não tá aceitando o financiamento dela. Ele precisa regularizar pro banco aceitar. Então, ele tem um problema, eu tenho a solução. Sim. Isso. Quando há a existência de um imóvel não regularizado, quais são os problemas que o dono desse imóvel terá na sua vida? Olha, às vezes você construiu sem aprovação de projeto, sem alvará da prefeitura, ele pode ser multado, pode ser notificado. Se ele vem a falecer, isso dá um problema danado para os herdeiros depois. Ele não vai conseguir vender esse imóvel. Consegue. Quem é que tem... São poucas, né, as pessoas. Falar quem é que tem, existe. Para pagar à vista. Sim. Hoje, todo mundo compra uma casa financiada. Claro. Se seu imóvel não for regularizado, você não consegue botar ele no financiamento. Então, são esses tipos de problema que a pessoa tem. Perda do patrimônio também em questão judicial. Se você não tem documento nenhum falando que aquela casa é sua, chega outro falando que é, e aí? Vocês vão ter que brigar por ela.
Então, aí entra mais um problema que a pessoa pode ter. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho uma casa e eu quero regularizá-la. Qual é o passo a passo para eu poder ficar 100% tranquilo em relação à questão da regularização do meu imóvel? É uma casa única, né? Sim. Ok. Então, vão depender da onde, até quais documentos você tem. Talvez você só tenha ali um contrato de compra e venda. Vamos seguir a partir daí, que é a maioria dos casos. Sim. Só fez um contrato de compra e venda, não registrou aquele imóvel no cartório de registro de imóveis. Pessoas têm muita dúvida disso em relação, porque tem o cartório de notas e tem o cartório de registro de imóveis. Sim. Muitas pessoas param só no de notas e ali fica só com aquele contrato de compra e venda, Deus dará. O primeiro passo seria a gente fazer um levantamento de toda a documentação. Dessa documentação, a gente pega, faz um projeto, entra com aprovação de projeto na prefeitura, faz a emissão do habites, aí finalizamos na prefeitura. Da prefeitura, nós seguimos para a Receita Federal, porque qualquer obra precisa ser declarada para a Receita Federal. Tem pessoas que falam assim, não, mas meu imóvel tem mais de 20 anos. A Receita Federal sabe que ele está aí. Então, você tem que fazer uma declaração de INSS da obra, fazer a aferição, aí tem os valores a ser pagos, dependendo do caso. Depois e aí emitimos a CND, que é a certidão negativa de débitos, junto à Receita Federal. E aí partimos para o cartório averbar a construção e averbar com você, proprietário desse imóvel. E o processo de regulação finaliza no cartório, onde é emitido a matrícula. Na matrícula vai estar constando Luiz Gustavo, proprietário, um imóvel localizado no endereço tal, com tantos metros quadrados de área construída, seu imóvel está regularizado certinho. Agora, qualquer modificação que você vier a fazer no seu imóvel, tem que fazer essa regularização desse pedaço também. Em relação a esse mercado como um todo, e aí pensando na figura do profissional que exerce essa ação de regularização de imóveis, como é o seu caso, por exemplo. Eu percebo, Meire, que existe uma necessidade do nome desse profissional virar uma marca voltada para esse tipo de segmento profissional. Em qual sentido que eu quero expor a minha ideia? Meire Moser, hoje em Governador Valadares, é uma marca relacionada à regularização de imóveis. Uhum. E isso acontece ou aconteceu muito por conta do seu posicionamento como profissional, principalmente nas redes sociais. Resumindo e feito essa extensa introdução, qual que é a importância do estabelecimento de nome, de marca, para uma profissional como você, por exemplo, obter sucesso nessa área? Eu busquei me posicionar não tem muito tempo. Desde que eu me formei em 2018, então já temos aí... Já fazer 7 anos de formada. Então, não foi desde sempre que eu me posicionei. Até porque eu tinha muito medo de me posicionar. Eu ficava assim, e se o cliente me perguntar alguma coisa que eu não sei responder? Aí eu já recuava. Sim. Teve um tempo que eu tentei, comecei, mas não persisti na rede social, até porque eu trabalhava numa outra empresa, tinha escassez de tempo. Sim. Fazia serviços por pessoas que me procuravam, mas não trabalhava ali a rede social, não me posicionava. Porque eu ficava meio assim, eu tô num lugar, me posicionando, não achava que era o ideal. Erro também. E aí, quando eu vim me posicionar, eu vi que aquilo era muito importante, porque eu precisava ser referência. Eu preciso que... você viu lá no meu Instagram que eu trabalho com regularização de imóveis. A partir do momento que você está numa mesa e alguém falar assim... Vai contar o caso. Ele não vai falar que precisa regularizar a casa dele. Vai falar, eu precisava passar a casa pro nome de fulano. Só que tá com problema na prefeitura. Geralmente eles não entendem todo o processo. Sim. Aí ele fala assim, eu acho que tem uma menina que é isso, que faz isso aí. Se não faz, ela vai saber te orientar. E aí eu precisava do meu nome forte para isso. Pra pessoa sempre lembrar, Meire regularização de imóvel. Aquele problema a Meire resolve. Se ela não resolver, ela vai dar um jeito. Sobre o momento em que você resolveu se posicionar dentro desse mercado, que é extenso em todo o Brasil e também em Governador Valadares. Qual que foi a importância das redes sociais para que hoje você pudesse ser reconhecida como uma profissional competente e que pode ser chamada por quem quer que seja, que você vai conseguir resolver o problema desse cliente? Eu me apeguei numa frase que era assim, se você não falar que você faz, ninguém vai saber que você faz.
Então, às vezes a pessoa que tá ali, o meu amigo, tal, próximo, sabe que... Talvez a pessoa muito próxima sabia que eu ali era engenheira, fazia um negocinho ou outro, mas não sabia bem, de fato, o que eu fazia. Até porque a parte de regularização, ela não é simples. Ela é complexa. Até quem faz o serviço todo ali, ela é burocrática. Sim. Ela trabalha com vários órgãos, então ela não é qualquer um que entende. Então, se eu não ir para a rede social e mostrar o seu problema, a possível solução que eu posso te oferecer, você nem vai entender o que eu faço. Eu não posso só falar ali que eu faço regularização de imóvel. Eu tenho que ir na sua dor. A sua dor, hoje você me apresentou aqui, é você quer regularizar seu imóvel por algum motivo. Sim. Eu tenho que ir no seu motivo para eu poder ser referência para você, que eu soluciono o seu problema. Em relação ao pilar fundamental que uma regularizadora de imóveis precisa ter nos tempos atuais. E eu estou de frente para uma pessoa que regulariza imóveis de terceiros. Mediante a todo o conhecimento que você já tem nessa área e mediante a tudo que você faz no seu dia a dia, o que não pode faltar na relação da Meire Moser com o cliente quando o assunto é regularização de imóveis, até mesmo para você poder estabelecer uma relação de confiança para com quem te procura para resolver esse problema, por exemplo? A base é confiança, porque eu tento explicar passo a passo para o cliente, porque eu vejo muito que outros profissionais já pecaram com isso. Às vezes falam, não, eu vou dar um jeito aqui para você, mas o cliente não entende o que vai acontecer. Então, às vezes eu estou conversando com um cliente que é como se eu estivesse conversando com uma criança. Sim. Falando, às vezes precisar desenhar, eu tenho que desenhar mesmo, para ele saber todo o processo que vai acontecer, porque não é rápido. O processo não peguei para regularizar o seu hoje, vou regularizar semana que vem, não. Não, demora um pouquinho. Não demora como boatos que falam que demora 4, 5 anos. Não precisa ser tudo isso, não. Mas demora, às vezes, 3 meses, 4 meses, até finalizar todo o processo. Sim. Então, você tem que confiar em mim, porque às vezes eu posso estar só te enrolando. E aí, quando que você vai me cobrar? Quando eu te apresento detalhadamente todo o processo, onde ele pode travar. Olha, esse momento aqui na prefeitura pode ser que demore 20 a 30 dias para acontecer. O cartório leva X dias para ele poder analisar. Entrei com o seu processo hoje, então vamos aguardar até tal dia para eu ter uma devolutiva? E eu vou sempre dando parecer ali pro cliente. Às vezes, quando eu não tô dando parecer para ele, é porque realmente o processo tá lá em análise. Tá lá parado e aí não tem muito o que eu fazer. Mas eu sempre deixo isso muito claro para ele, porque ele precisa confiar esse tempo em mim. Sim. Porque às vezes ele tá me pagando, às vezes até me pagou. E aí passou 1 mês, 2, e aí, cadê meu documento? Não, calma. Antes mesmo de nós iniciarmos, ele fica bem claro e definido que o prazo é aquele ali. Pode ser que eu entregue antes. Mas nem todo prazo depende de mim. O que depende de mim, eu entrego na mesma semana. Sim. Vamos fazer um levantamento, vamos protocolar um projeto. Ok, rapidinho. Só que a partir do momento que eu protocolei um projeto na prefeitura, até eles agendarem uma vistoria, 30 a 60 dias. Sai do meu controle. Então, eu deixo isso muito claro para o cliente, passo bem claro, bem simplificado, para ele poder entender que agora é com eles. A nossa vida ela é recheada de momentos muito importantes que definem uma rota, uma estrada. E se tem algo na nossa vida que acaba sendo uma situação e uma ação que é muito determinante para a nossa história profissional ou na vida pessoal, são decisões tomadas que nós já tomamos ou estamos tomando, principalmente pensando no contexto profissional. E quando você faz uma escolha, seja na vida profissional, ou na vida pessoal, você está abrindo uma porta, você está abrindo uma estrada e ao mesmo tempo você está fechando uma porta, está fechando uma estrada. E há algum tempo você fez a escolha de sair de uma empresa e resolver trabalhar por conta própria, ser uma autônoma. Mas esse tipo de escolha, que muitas outras pessoas já fizeram em ambientes profissionais totalmente até diferentes do que você está inserida, é um tipo de decisão que, se tem algo que não é fácil, é fazer esse tipo de escolha. Sair ali de algo garantido, sair de um contexto totalmente confortável e resolver batalhar para poder conseguir seu espaço e galgar
voos maiores. Alçar voos maiores, perdão, melhor dizendo. Em relação a essa decisão que você tomou, o quão realizada e orgulhosa e o qual é o tamanho do orgulho que você tem de um dia lá atrás ter tomado essa decisão e o quão realizada você é hoje? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, com toda certeza. Eu me arrependo de não ter feito antes. Só que, realmente, você sai do seguro para poder apostar no que não é certo. Sim. Foi muito difícil. Vou falar assim que o meu desejo sempre foi ser autônomo. Tanto que na escolha do curso também, o fato de eu escolher engenharia civil era o tipo de profissão que eu via que ela permitia você ser um autônomo. Eu acho que tem profissões que ela acaba te limitando para isso. Que acaba que você forma, mas você precisa trabalhar em algum lugar. Sim. E a engenharia civil, eu percebi que ela podia me dar isso. E eu vim da minha família, meu pai e minha mãe sempre tiveram a empresa deles. Então, eu queria aquilo. Eu queria fazer o meu, não queria ter que bater ponto para ninguém. Só que ali no momento de insegurança, quando eu saí da faculdade, tudo mais, não sei nada, vou entrar aqui. Por isso que eu falei do estágio, né? Pra galera não perder o estágio aí. Sim. E entrei tudo. Foi que eu também amadureci muito mais. E aí eu falei assim, chega. Deu 6 meses, chega. Não é isso mais. Deu 1 ano, chega. Não quero mais. Só que aquele medo. E mês que vem, como é que eu vou pagar as contas? Aí inventou o cartão de crédito. Aí acabou. Aí quando eu ia ver lá, tinha parcela pra Deus dará. E eu falei, assim, vou fazer o que agora? Preciso continuar aqui. Mas aí ficava aquela coisa. Aí eu captava um serviço. Às vezes um serviço que eu gastei muito menos tempo do que as 44 horas semanais de uma empresa. E eu ganhei mais que o meu salário. Eu falei, gente, se pegar um desses por mês, tá ótimo. Mas e se não pegar? Aí vinha o medo. Chegou uma hora que dava no domingo. Eu não sou muito de chorar, não, mas dava vontade de chorar. Só de pensar que no outro dia eu tinha que acordar cedo e ir pro mesmo lugar, fazer a mesma coisa, pra ganhar o mesmo salário. Eu falei, não. Tá bom. Aí eu fiquei ensaiando aquilo, aí me ensaiando, até... Aí falei assim, vou entregar na mão de Deus. E eu falei assim, gente, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal. Aí o sinal vinha, tio. É o sinal que você quer? Toma. É o sinal que você quer? Toma. Pelo amor de Deus, Deus. Me mostra que eu vou fazer a escolha certa, me mostra que eu não vou passar aperto, que eu não vou me arrepender, porque depois eu enfiar o rabinho entre as pernas para poder voltar, né? Me mostra o caminho, eu entrego toda a minha profissão e minha carreira nas suas mãos. E parece que ficou muito claro para mim, tipo assim, é isso, tem que fazer, vai, princesa. Aí eu fui. No primeiro dia que eu saí, eu falei, sabe quando tira um peso das costas? Sim. E as coisas começaram a aparecer. Eu saí, eu já não trabalhava tanto assim na rede social, mostrando o meu trabalho. Mas os serviços começaram a aparecer. Às vezes era de outros profissionais mesmo. Outro engenheiro vem, procura, tira dúvida e tal. Eu falei, gente, as pessoas estão me procurando. E tava vindo, e tava caminhando. Eu falei, é isso. Foi muito a presença de Deus nessa decisão. Isso aí foi, com certeza. Qual é o grande sonho que você tem dentro da engenharia civil, principalmente pensando naquilo que você realiza hoje com tanto esmero, que é a regularização de imóveis? Meu principal objetivo hoje é ser ainda mais referência na minha área. Hoje eu ainda tô nova no mercado, né? Tem muitos profissionais aí que estão há 30, 40 anos. É óbvio que eles têm um know-how muito maior do que o meu. Mas eu quero, com menos tempo, dentro ali de 5 anos, eu ser a referência para quando o assunto for regularização de imóvel, for dúvida imobiliária, qualquer coisa do tipo, que talvez não vai ser o meu serviço que vai te atender, mas você vai lembrar de mim e saber que eu faço aquilo ali. O meu desejo hoje é esse. Qual foi o grande sonho que você já realizou regularizando imóveis? Um sonho meu? Eu acho que poder de compra. Eu acho que com o meu trabalho hoje, ele me dá um poder de compra, de ter o que eu quiser. Não é tanto assim não, mas caminhando para isso, sim, né? O meu maior sonho, então, vou falar o contrário. Meu maior sonho
realizado foi eu ter a possibilidade de trabalhar de forma autônoma, fazer o meu horário, o meu tempo, trabalhar onde eu quiser, da onde eu quiser. Devo satisfação apenas para meus clientes. E é isso. Acho que foi o maior sonho realizado. Mediante ao que você falou, principalmente nas duas últimas explanações, eu percebo que você, em pleno 2025, claro que já há algum tempo, mas em pleno 2025, já que é o ano corrente, é uma mulher 100% independente. Essa independência que eu vejo nos seus olhos é muito por conta da decisão que você tomou lá atrás de poder investir na própria carreira e hoje tem colhido os frutos dessa decisão que você escolheu e que você tomou outrora? Com certeza. Sim, eu me senti amarrada. Eu não tinha escolha. Eu tinha que ir lá, trabalhar de segunda a sexta e fazer aquilo que me foi proposto fazer sem realização nenhuma. Então, eu não tinha nem esse posicionamento de ser... Eu era muito independente em questão das minhas escolhas. Sim. Pessoais. Mas eu sentia que a minha profissão eu tinha deixado de lado. Sabe? Era mera funcionária. Não que esteja desmerecendo, mas não era aquilo que eu queria pra mim. Então, a partir do momento que eu decidi e seguir sendo autônomo, tendo minha profissão, me posicionando, pra mim, com certeza foi a melhor decisão. A nossa vida se parece como um livro. Por quê? Todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. Páginas contando histórias maravilhosas, regadas a muita felicidade, e outras páginas contando histórias não tão bonitas assim. São assim os nossos dias aqui na Terra. E é assim a nossa vida. Todo livro tem as páginas, como eu disse, tem a numeração das páginas, tem o título, tem a conclusão, tem a introdução e tem uma outra coisinha que começa com a letra C que você vai me responder agora. Além de conclusão, já falei conclusão. Todo livro tem. Outra coisa? Com a letra C. Todo livro tem? Todo livro. Capítulo? Exatamente. Acertou, era fácil. Brincadeira. E os capítulos da nossa vida, eles se assemelham com as páginas, porque nós temos capítulos maravilhosos e capítulos não tão felizes assim. E Deus é tão maravilhoso que nos livros, as páginas ou os capítulos, eles vêm a partir de apenas um formato, que é o quê? Folha. Na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos, as páginas, vamos se atentar aos capítulos. Os capítulos podem vir através de várias formas diferentes. Um dia, um ano muito marcante, uma conversa, uma discussão, um conselho, um local de trabalho, enfim. Mas além de tudo isso que eu te citei agora, na nossa vida, os capítulos podem vir também através de nomes. E tem alguns nomes que, ao invés de serem capítulos, às vezes eles são o título, eles podem ser os títulos dos livros das nossas vidas. Feito essa extensa introdução, no livro da sua vida, o que você falaria e o que representa 2 capítulos que atendem por 2 nomes? Cláudia e Carlão. Com certeza é inspiração. Tanto da vida matrimonial, para mim eles são referência. Eu já falei que eu busco ter no meu relacionamento a mesma coisa que eles tiveram deles. Sim. Como pais maravilhosos, me deram tudo que eu quis, dentro do possível. Nunca, não teve nada a reclamar de falar nada deles. Como profissionais, também muito inspiradores, né? Meu pai tem uma história de vida muito triste e construiu tudo que construiu, deu tudo pra mim, pro meu irmão, do bom e do melhor, as melhores escolas, melhores presentes.
E profissionalmente também já se reinventaram. Já tiveram, em um passado, uma fábrica. Hoje eles trabalham com um local de festa. Isso também fez parte como decisão para mim. Quando eu escolhi ser o que eu sou. Que eu falei, se der errado, tenta de novo. São um casal também muito apegado a Deus. E que prezam muito a família. É isso. Eles, para mim, são inspiração. Qual que é o grande momento que você já teve com seus pais? Aquele tipo de momento que pode ser também traduzido como lembranças, que talvez eles vendo a entrevista e vendo você falar aqui agora, eles não vão se lembrar desse dia, desse conselho, dessa bronca, dessa conversa ou dessa viagem, não sei. Mas você jamais vai se esquecer. Tem muitos momentos. Eu lembro um na infância que pra mim foi muito legal. Não sei se, acho que era Natal. Que esconderam meu presente e tal. E fizeram eu e meu irmão procurar meu presente pela casa. E era o presente que eu queria. Aquilo pra mim era muito legal. Eu ter as coisas que eu queria. E esse carinho de fazer da infância ser infância. De ter o Papai Noel, de ter o coelhinho, de ter os ovos, tudo. Eu prezo muito, eu quero isso para os meus filhos também, que eles vivam a infância como ela tem que ser vivida. Questão de broncas, assim, eles nunca foram muito de brigar comigo, não. Eu sempre fui uma boa filha. Eles sempre me apoiaram em tudo. Isso, com certeza. Eu quero... Se eu quisesse falar lá, quero largar a engenharia, quero, sei lá, vender qualquer coisa. Tá bom, vamos lá. Teve um momento aí, na época de pandemia, assim, eu falei assim, eu vou abrir uma lojinha de bolsas, sapatos, não sei o quê. Meu pai, tá bom, vamos lá. A gente montou um pontozinho, tudo. Quem disse que eu fui? Mas nunca desacreditaram. Teve uma época também, investi numa fábrica, tive um golpe e tudo mais, mas nunca desacreditaram. Você fala assim, você quer? Então tá, pode ir. Na época, antes mesmo de entrar na faculdade aqui, na Univale, eu também passei em faculdade fora. Minha mãe ficou toda, não sei o quê, não vai. Aí meu pai falou assim, você quer? Então vamos lá olhar. Aí eu falei, também não quero, não. Mas eu acho que isso, eles sempre acreditaram muito em mim. Até mais que eu. Eu já vi uns posts no Instagram que é assim... Para todos aqueles que desacreditaram de mim, estou aqui provando. Não, ninguém nunca desacreditou de mim, não. O problema é esse. Às vezes eu que desacreditava. Às vezes eu que tinha medo, eu não vou conseguir. Mas todo mundo à minha volta sempre assim, você vai. A gente sabe que você vai. Eu falei, pô, por que esse povo confia tanto em mim, no meu potencial, e nem eu tô confiando tanto nele assim. Mas eu comecei a me apegar nisso. E eu tive muito esse apoio dentro de casa. No livro da sua vida, qual é o capítulo mais triste? E o que você fez para passar por cima dessa adversidade ou está fazendo? Eu tive muitos momentos tristes na minha vida, não. Não. Eu tive uma vida muito tranquila. Vou falar assim, um momento que eu sempre falo que foi o momento mais triste. É até um pouco superficial falar que tem tantas outras pessoas já sofreram com muitas coisas muito mais significantes. Mas teve um momento que... Essa já foi uma questão financeira. O momento que eu investi numa empresa, tomei um golpe e ali, quando teve a ideia dessa empresa, foi a primeira vez que eu falei assim, eu vou ser dona do meu negócio. O golpe não foi o golpe que me doeu, foi eu ter caminhado, estudado por aquilo ali e ter voltado na estaca zero, tipo assim, não é agora que você vai ser dona do seu negócio. Isso aí me deixou muito triste. Na época, isso tem um tempo já. E eu pensava assim, nossa, eu acreditei tanto nisso. E agora? E aí aquilo deu uma travada. Isso deu uma parada, uma estagnada na minha questão profissional. Foi aí praticamente que eu entrei para trabalhar numa empresa e acabei ficando muito tempo. Sim. Nem foi tanto tempo assim, foi uns 3 anos só. Mas foi essa o capítulo, acho que mais triste, assim, pra mim. Porque foi quando eu me frustrei muito em relação à profissão. Eu falei, não, autônomo não vai ser pra mim. Vou ter que trabalhar numa empresa, achar um emprego. E foi essa.
Em contrapartida, qual é o capítulo mais feliz da sua vida, mais alegre, aquele capítulo que você jamais vai se esquecer? O dia que pedi demissão? Com certeza. O dia eu falei, não, eu ia segurar mais um pouquinho, né? Tinha umas contas ainda pra pagar. Mas no dia eu falei assim, vou pedir demissão. Mandei um WhatsApp lá, falei, bora. Mas eu acho que a realização tem acontecido diariamente, desde essa decisão. Cada vez que um profissional me procura, um cliente me procura, até mesmo quando você me convidou para poder estar participando aqui, eu pensei assim, tô sendo vista, tô sendo notada. O que eu tô querendo fazer, o meu trabalho, eu tô fazendo direito. Sim. Vou fazer mais agora, que o trem tá acontecendo. Então, a minha realização tá sendo muito diariamente isso aí. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar Ai, meu Deus do nomes ou palavras e você vai ter que defini-los ou defini-las com uma palavra. Nossa Senhora, difícil. Podemos ir? Pode. Governador Valadares. Uma palavra só? Uma palavra. Casa. Univale. Amigos. Deus. Base. Vida. Boa. Família. Prioridade. Engenharia civil. Sonho. Amor. Gabriel. Respeito. Respeito, eu não soube definir. Carinho. Amigos. Amizade. Não vou falar o nome só, não vai dar confusão aqui. Eu vou definir com uma palavra, senão, mas eu, graças a Deus, tenho muitos amigos incríveis. Cláudia. Base. Carlão. Inspiração. Matheus. Difícil. Irmão Irmão, eu acho que a pessoa tem. Eu fico triste pra quem não tem um irmão. É muito bom. Você ter uma pessoa pra contar pro seu resto da vida. Pode brigar ali no dia a dia, tudo mais, mas o dia que você precisar de alguém, essa pessoa vai estar ali pra você. Um dia seus pais não vão estar aqui, mas o seu irmão vai estar. Regularização de imóveis. Solução de problema. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. O superestimado, a gente não costuma falar essa palavra nos nossos dias. Nós trocamos ela por uma frase, que é: não é isso tudo. Quem é que nunca falou essa frase ou proferiu essa frase em uma conversa com amigas, com amigos, com familiares, com colegas de trabalho? E o subestimado é justamente aquilo que é o contrário do superestimado. É aquilo que você gosta muito, dá muito valor, mas você vê que a galera subestima demais. Entendeu? Me fale uma comida superestimada na sua visão, que definitivamente pra você não é isso tudo. Pistache. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada. Aquele drink lá, colorido, laranja, Aperol. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Você não escuta de jeito nenhum. Eu não tenho muito apego, nem conheço muito, não sou muito ligada, não. Um tipo de cantor ou cantora que vai ter um show aqui na Expo Agro, por exemplo, ou um show avulso, que todas as amigas vão, mas você pode até ir pra poder só acompanhar, porque se for por conta da atração, você não iria de jeito nenhum. Todo mundo tem isso. Não vem falar que você não tem. Todo mundo tem isso. Gente. Ou um gênero.
Pode ser um gênero musical que você vê que é muito reconhecido, que muita gente gosta, mas você não escuta de jeito nenhum. Eu escuto acho que tudo, sim, sou bem tranquila. Ultimamente, pra ir no show, eu tô com uma preguiça, né? Porque, nossa senhora, tem que ficar ali em pé, aquele rolê todo ali, isso aí que tá me afastando do evento, mas... Aquela organização que tem aqui em Valadares, só que eu Nossa comprar. senhora, Mas vou. Às vezes eu vou, até teve um show aí do Henrique e Juliano. Eu Sim. gosto muito, gosto muito. Eu não gosto de me colocar hoje na situação de ter que ir no show. Mas fui. Fui, curti muito, foi muito bom. Mas eu falo que, assim, já fui tanto evento, tanto show, tanta festa, que eu falo, não, tá bom. Não, já passei cada perrengue, cada de festa. Me fale uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito, pede pra dona Cláudia fazer, só que você vê que muita gente vira o olho pra ela. Acho que as pessoas não viram muito olho, não, mas eu gosto muito do macarrão, carne moída. Creme de milho também, amo creme de milho. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, subestimada na sua visão. Subestimada? Água, né? As pessoas não... Nem Tem todo gente mundo. que fala que não gosta e fala com o maior prazer Que do mundo. isso? Tem que beber água o tempo inteiro. Me fale uma banda, cantor ou cantora que você escuta no seu Spotify quando você tá treinando, quando você tá em casa, dentro do carro. Mas você vê que muita gente não dá muito valor, mas você ama escutar. Ó, assim, dentro do carro, às vezes quando eu tô trabalhando, eu adoro escutar as músicas do Frei Gilson. Gosto muito de escutar louvor, assim, Sim. que é mais tranquilo. Adoro Malu. Não sei se você conhece. Ela é bem... Já ouvi falar. Bem sonsinha. Nossa, adoro. Bem levinho. Na academia não tem como fugir, não. É daqui que umas coisas, baixaria e tudo mais. É isso que dá pra escutar. Mas geralmente quando eu malho com personal, às vezes é muito raro eu estar escutando fone, porque fica conversando. Sim. Defina a sua vida com uma palavra. Difícil. Privilegiada? Defina essa conversa com uma palavra. Enriquecedora. Eu acho que pode ser. Você indagou questões... Talvez nem eu estava pensando dessa forma, vendo a minha vida por outro ângulo. Achei curioso. Muito obrigado e foi enriquecedor da minha parte poder imortalizar a sua história de vida. Parabéns por ser quem você é, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sucesso e espero que você alcance todos os seus objetivos, não só na área profissional, mas também na vida pessoal. Muito obrigado, foi uma honra. Eu que agradeço, sucesso para nós, né? Com certeza. Que nós vamos nos ver mais para frente aí em Com possibilidades. Obrigado mais uma vez, Meire, e o episódio de número 1142 vai ficando por aqui na história do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. O episódio mais do que especial com quem é fundamental em uma área de extrema importância nos tempos atuais. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã terá mais um episódio marcante e edificante para você que sempre acompanha o Resenha Cast. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.